Olá, sou Deise Martins, professora da Rede Municipal de Ensino de São Luís, Maranhão. Este é o projeto Level 1, Gamificação na Aprendizagem Colaborativa da Geração Screenager, um projeto educativo da especialização em metodologias ativas e tecnologias educacionais da Universidade de Coimbra. Nosso objeto de conhecimento é o patrimônio histórico em São Luís, e neste catálogo virtual vamos conhecer o Sítio do Físico. O Sítio do Físico, ou Sítio Santo Antônio das Alegrias, é famoso por suas ruínas e paredões, cenários históricos do primeiro complexo industrial do Maranhão, envoltos por uma natureza exuberantemente verde. Mas quem foi o físico? Antônio José da Silva Pereira nasceu em Portugal, na região do Porto. Era tudo, menos um físico. Era químico, médico, engenheiro e político. Filho da Universidade de Coimbra, foi nomeado Físico-Mor do Maranhão, estabelecendo no período de 1789 e 1818 um complexo de fábricas à margem do rio Bacanga. E onde fica o sítio do físico? No eixo Itaquibacanga, região localizada a oeste da cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Nela está localizada o Parque Estadual do Bacanga, unidade de conservação de grande biodiversidade com área de 3.600 hectares. O eixo Itaquibacanga congrega ainda a Bacia Hidrográfica do Bacanga, onde estão contidos o Rio das Bicas, Igarapés, a Represa do Batatã, responsável por parte do abastecimento de água potável de São Luís, e o Rio Bacanga. Para chegar ao sítio do Físico, além da estrada que corta a Represa do Batatã e o bairro do Coroadinho, você pode também utilizar o Porto Cultural do Saviana, navegando numa biana, barco típico de nossa região. O acesso ao sítio pelo rio é realizado a partir do cais principal, o Cais do Bacanga. Este dá acesso à trilha em direção ao bosque e posteriormente à Casa Grande. Mas essa não é a única entrada para o sítio do Físico. Nele há também o Cais do Igarapé do Coelho, uma entrada secundária, escondida, onde as pessoas poderiam deixar o sítio sem ser percebidas, uma espécie de porta da traição, muito comum em castelos e fortalezas. Junto ao bosque estão os poços, espaços que identificam os vestígios do sistema de captação de água potável desenvolvido pelo sítio na construção do seu complexo industrial. O poço principal demonstra traços greco-romanos em sua estrutura. Para acessar o complexo industrial e a Casa Grande, você encontrará a escadaria, construída com 38 degraus e, na época, com pedras de cantaria, que depois, em 1974, foram depredadas, arrancadas e, posteriormente, reconstruídas com placas de cimento. Hoje, apenas os 2 primeiros degraus contêm pedras de cantaria. Acessando a parte superior do terreno pela escadaria, você encontrará a praça. Desse espaço, era possível ver a vegetação não muito extensa da parte de baixo do sítio como um espaço de observação típico de fortalezas e castelos. Seguindo pela praça, chegamos à Casa Grande, ou às ruínas de seu alicerce. Percebe-se que a morada não apresentava formas arquitetônicas bem elaboradas, tais como alpendres, sacadas, elementos que indicassem o gosto do bom morar. Há ainda objetos de ferro, correntes, cerâmica, louças de origem chinesa e 21 padrões de azulejos, trazidos de Portugal, Holanda e França. Além disso, no terreno ao lado, notam-se as ruínas de um cruzeiro, que indicam vestígios de uma ermida, uma capela de pequena dimensão. Além dessas ruínas, encontra-se no sítio o Sambaqui do Bacanga, sítio pré-colombiano formado por acúmulos de conchas, evidência da presença de aldeias indígenas nessas terras há 6.600 anos antes de Cristo. Nesta fase contemporânea do sítio, foi construindo, próximo ao alicerce da Casa Grande, um espaço de brincadeiras para crianças, chamado Espaço Curumim. Nessa mesma área, além de brinquedos em meio à natureza, as crianças podem ter contatos com as frutas produzidas pelas árvores do sítio. Mas o sítio chama atenção por suas construções monumentais destinadas ao fabrico e beneficiamento de matéria-prima. Construído com pedras, cal e óleo de baleia,
fazem parte do complexo, além da Casa Grande, as chamadas fábricas, neste caso, representadas pelas imagens das fábricas de cal, velas e fogos de artifício. Havia a presença de usinas de arroz e uma salina para beneficiamento de sal das águas salobras do rio Bacanga. O curtume beneficiava a produção de cera, sabão a partir da gordura de boi e ainda o couro. Dentro dela estão colocados 84 tanques para curtimento de couros, em área servida por uma rede de esgoto e abastecimento de água encanada distribuída por meio de torneiras de bronze, que foram saqueadas ao longo do tempo. O espaço se destinava ao beneficiamento do couro de boi das fazendas de gado da região do Mearim. Para erguer seu complexo industrial, o Físico-Mor fez uso de mão de obra de africanos escravizados, e para isso possuía em seu amplo complexo uma senzala com parede elevada e uma única entrada. Próximo a ela, uma prisão com cerca de 18 celas construídas em formato triangular. Mas há um grande imaginário que ronda o sítio do físico. É um lugar marcado por mistérios relativos à vida do físico-mor, que o físico havia se envolvido com parte da sociedade maranhense, entusiastas da Revolução Francesa. Há relatos que o físico-mor mantinha correspondência secreta com o Estado-Maior Napoleônico. Esse é o sítio do físico, um bem cultural pouco divulgado na cidade de São Luís, mas profundamente ligado à sua história.